quarta literária especial com a escritora Sandra Oliveira. A Sandra Oliveira já publicou 2 livros e tem muitos livros em mente, já está escrevendo outro. É uma escritora muito interessante, de diversos pontos de vista. Ela não é cearense, mas se aclimatou aqui no Ceará. Já está vivendo há quanto tempo aqui? 19 anos. A Sandra, eu diria que ela escreve, vamos dizer assim, psicografando, ou ela recebe coisas que eu acho muito interessantes. Ela volta ao indianismo através de uma inspiração, eu diria, cósmica, a coisas, trechos de seus livros, os quais eu já li, que me deixaram bastante emocionado. São livros poéticos, líricos, naquela tradição, vamos dizer, do indianismo romântico, que foi insetada por Gonçalves Dias e por José de Alencar. José de Alencar, para ela, tem um significado muito especial. E eu começaria a nossa conversa de hoje com a escritora Sandra Oliveira, não é Sandra de Oliveira, mas Sandra Oliveira, do começo. Antes da gente falar em José de Alencar, indianismo, literatura indígena contemporânea e tudo isso mais, a gente vai obedecer mais ou menos os ditames, as regras básicas de estruturação do nosso programa Quarta Literária Especial, que se propõe a investigar bio e bibliograficamente cada autor, cada escritor, cada poeta que aqui é convidado a dar seu depoimento de vida, de biografia ou riografia, seja o que for. Então vamos começar do princípio. No princípio do nascimento, onde você nasceu, como era a vida que você vivia e a partir de quando você sentiu esse dom, que eu acredito que você acha que é divino, espiritual, da literatura, da poesia, do lirismo escrito. Mas vamos começar primeiro sobre sua vida na infância, quem influenciou. Já estou fazendo um monte de perguntas para você ficar livre e fluir e fazer o seu desenvolvimento verbal da forma mais fluente possível. Boa noite, muito prazer. Boa noite, Carlos. Para mim é um prazer enorme estar de volta ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, onde há 1 ano e 2 meses atrás eu fiz o lançamento de meu 2º livro escrito. E o primeiro lançamento ter sido aqui no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, onde fui recebida por você, onde levou meu trabalho a ser aprovado pelas autoridades maiores aqui do Dragão, que na realidade eu não conheço pessoalmente, mas eu sinto orgulho de você ter feito isso. Quem realmente quem é Sandra Oliveira, de origem? Eu, na realidade, sou natural do Rio Grande do Norte, filha natural da cidade de João Câmara, onde a minha descendência veio de uma família de educadores e militares, também natural do Rio Grande do Norte, que é a origem de minha mãe, e sou de origem indígena. O meu pai é filho de uma índia, descendente de Potiguara, do Brejo, Paraíba. Ela ainda é viva? Sim. Ela mora no município de Rio do Fogo, que é uma praia que fica no estado do Rio Grande do Norte. O meu pai, eu fui criada com ele, com minhas tias e com ela, porque por motivo de educação, da cultura, a minha mãe ela não se adaptou, então ela foi embora morar com os irmãos dela em Natal, que eram militares, e deixou eu e meus 2 irmãos. Na realidade eu sou a mais velha. Então eu fui criada com meu pai, que hoje ainda é vivo, e descobri a literatura através daqueles folhetos de cordel, que chamam, e comecei a ler para os trabalhadores de meu pai com a idade de 8 anos de idade. Você aprendeu a ler como? Muito cedo? Por ser de uma família de educadores, claro.
não podia, né? Eles não era aceito eles levarem a gente para um colégio. Na realidade, era proibido por motivo da cultura de meu pai ser indígena. Então, a minha tia, ela ia ensinar numa cabana lá vizinho ao meu pai. Então, aprendi tudo que estudei, eu aprendi com a minha tia, a irmã de minha mãe. Mas era dessa forma, e com a idade de 14 anos eu conheci a cidade mesmo, né, João Câmara, e com a idade de 15 eu conheci a capital de Natal. Natal. Mas conte como era a sua vida na infância. A minha vida na infância, eu guardo recordações boas. Na realidade, eu não tive uma infância como a de como meus filhos tiveram e ainda hoje são crianças. Por exemplo, com a separação de meus pais, eu guardo recordações muito boas. Sinto muita saudade, porque eu era a mãe de meus irmãos. Eu era deficiente visual, tinha 10% de minha visão. Eu andava descalça. Até os 29 anos, 30 anos, eu ainda andava descalça. Mas a deficiência, ela não impediu, na realidade, no meio de minha família, de ser feliz. Eu era quem cuidava da parte da alimentação de meus irmãos, eu cozinhava, com a idade de 8 anos, quando minha mãe foi embora, acho que eu tinha 7 anos. 7, 8 anos, eu acordava 3 horas da madrugada, eu era quem cozinhava para os empregados de meu pai, né, que ele era pobrezinho, a gente morava numa casa de vara, dentro de uma mata. E essa mata ele comprou com o tempo. Tinha um homem que chegou a ser prefeito da Praia de Touros e era muito amigo de meu pai. Meu pai vendia algodão para ele. E aos poucos meu pai foi juntando dinheiro e foi comprando as matas e desmatando e fez uma fazenda, que na realidade ele mora até hoje. E com essa fazenda ele comprou outras na região onde ele foi criado. Quantos irmãos e irmãs são? Olha, do casamento são 3, Sandra, Soneide e Samuel. E tem o Daniel, que é filho só de minha mãe. Mas a gente conhece porque com a separação, antes de ela falecer, ela deixou que esse menino hoje está com 19 anos. Ao todo eu tenho irmãos de pai e mãe, eu tenho 3. Né? Somos nós 3 do casamento, filho só de papai só tem esses 3 filhos. E o Daniel, que é de minha mãe, só de parte de minha mãe. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? O nome de meu pai é José Pedro da Silva e minha mãe é Bernadette Laurindo de Oliveira. Ela já faleceu há 9 anos. É perto de uma praia o sítio, a fazenda onde você nasceu? Você falou uma praia de Touros? Sim. É porque assim, o município, eu fui criada no município de João Câmara. Eu sou a única dos irmãos que nasce dentro da cidade, num colégio de freiras, numa maternidade de freiras. Creio eu que ainda hoje é mantido por freiras, né, católicos. E o município são 6 léguas de onde meu pai mora, onde eu fui criada. Não é praia. O município de João Câmara, ele não é praia. Sim, mas é próximo. Não é próximo. Onde o meu pai foi criado, onde minha avó mora, é na região de praia. Então eu passava 4 ou 5 meses do ano nessa região que pega o Vale do Ceará-Mirim, a Praia de Touros, né? Então eu passava 3 meses do ano com ela. Lá é onde ela mora, é um sítio bem reservado. Hoje tem muitos fazendeiros. Onde ela quem? Onde ela mora. Ela quem? A minha avó, Sua avó. que é a mãe de papai. Então eu sempre, lá é região de lagos, tem lagos, rios. Esse seu dom de escrever de literatura, você acha que ele advém, vamos dizer assim, mais da influência da sua avó paterna? Ou de uma outra contingência original? Eu não tenho, na minha família, que eu saiba, é a família de minha mãe que estudaram muito. Eu não sei que tem nenhum escritor na família. O meu avô era um professor de português. Eu sei bem disso.
Tem assim atrizes. Seu avô paterno? Materno. Agora sim, o que fez mesmo assim de escrever e me interessar pela literatura, né? Na realidade era o propósito de eu me acho na realidade uma pessoa diferente. E o propósito de conviver com pessoas humildes, tentando me adaptar e me reconhecer quem realmente eu sou. Porque eu me acho, na realidade, uma pessoa diferente das outras. Porque a literatura, ela me dá a oportunidade de falar do sofrimento dos outros, né? Talvez ajudar as outras pessoas através desse dom que Deus me deu. Principalmente a origem indígena, que eu tenho mais afeto, foi o que eu mais aprendi a cultura. A outra eu vivo, assim eu convivo com professores, com advogados. Eu morria de medo de pessoas do poder judiciário, eu achava que era um bicho, porque eu tinha medo, as pessoas me faziam medo. Aí, hoje eu já convivo com pessoas do poder judiciário, profissionais da medicina, me respeitam, têm carinho por mim, têm respeito por minha literatura, mas eu tento me adaptar assim à cultura das pessoas. Sou sincera a falar, eu entro a trabalho, mas eu não consigo me adaptar. Então eu me acho uma pessoa diferente, sim. Então as pessoas me veem assim, olha, a Sandra é um bicho. Não é. Eu sofri muito preconceito para chegar hoje a entrar no meio dessas pessoas, que para mim são anjos iluminados e especiais. Começando pela região do Mucuripe, onde eu cheguei e fui muito bem acolhida pela comunidade local. Me diga uma coisa, você é casada, né? Não, eu sou separada há 7 anos. Foi casada? Na realidade, eu não fui casada no papel. Tive a vida de uma mulher casada. 13 anos. E sou mãe de 3 filhos, né, com essa pessoa. Tem 2 aqui, né? Tem 3 agora, tem um neto também. É o meu primeiro neto. Quase chegando. O segundo é porque está doente. Desde ontem o bichinho não pôde vir. Mas é desse relacionamento. E a separação foi por motivo, ele mandou escolher. Ou a literatura ou ele. Então eu resolvi... Como você é casada com a literatura, né? Eu achei que a literatura eu vou poder ajudar muita gente. Mas conte mais quando você era criança, porque você fala muito em cultura indígena, você fala alguma língua indígena? Eu não falo a língua, mas eu aprendi muitas coisas em relação a como viver numa sociedade diferente. Principalmente a espiritualidade. Como é eu aprendi viver bastante. Essa espiritualidade, essa sociedade diferente, como é isso de viver? Isso de alguma forma se redistribui, se congemina, se bifurca, se instala assim, na sua escrita literária, esse modo de sentir, de viver e de ser, que você disse que é diferente. E é isso, qual é essa diferença, essa sua diferença que você tanto fala? É indígena. Por exemplo, que povo seria o povo ao qual pertence originariamente a sua avó? Como é o nome dela? Desculpe. Maria da Conceição. Pois é, ela tem um nome cristão. Mas esse nome ele foi dado na realidade porque ela não tinha certidão de nascimento. Mas qual é o nome dela? Até os 80 anos de idade. Quantos anos ela não tinha nome. Ela veio da mata sem nome assim. Os nomes daqui, né? Isso. Então, quando meu avô estava para falecer com 100 anos de idade, as minhas tias fizeram o casamento, vieram em casa e casaram e deram esse nome para poder ela ter documentos, para ter um aposento, né? Esse benefício, né, que os idosos recebem. Mas fale dessa diferença que você sente. Primeiro, eu, Sandra Oliveira, por mais dinheiro que eu tivesse, eu não gastaria para fazer uma festa de aniversário que os brancos fazem. Chega um final de ano, por exemplo, mesmo que eu vá
assistir, por exemplo, um evento ali na beira-mar, mas não é o mundo que eu queria viver, por exemplo. Então, praticamente eu não saio de casa em relação por isso. Eu preferiria, na realidade, eu, Sandra, vou comemorar meu aniversário, vou para uma aldeia, comer um peixe, dançar um toré, tudo em relação à indígena. Esse para mim seria, eu acho totalmente diferente. Eu não consigo me adaptar. Então não seria melhor, se você não tem vontade de voltar a morar onde sua avó mora, assim, até talvez para se inspirar ainda mais, porque no meio urbano, totalmente contaminado por outros fatores não indígenas, né, do capitalismo estabelecido no mundo, que está estertorando, mas está estertorando com muita tempo, está passando muito tempo esse estertorar, essa harmonia do capitalismo, que é totalmente diferente do mundo indígena. São sociedades onde não há classes, onde não há propriedade privada, que vivem em harmonia com a natureza, que acreditam nos espíritos da floresta, das plantas, dos peixes, das aves, dos animais, né? Dos seres atmosféricos. São civilizações inteiramente imbuídas de um conhecimento total do que se chama Deus natureza. Eu vejo às vezes que você não acha que poderia adquirir muito mais inspiração, escrever muito mais, se você vivesse junto à sua avó, naquele lugar que de alguma forma onde você deixou o seu umbigo? É a minha pergunta. É uma pergunta que você fez muito inteligente, sim. Na realidade, é no meio das pessoas, de autoridades, como você sabe que são as autoridades brancas, que vivem nas grandes capitais, que lê os livros. Então eu tenho o quê? Se eu tenho o propósito de pegar um livro como o meu primeiro livro, irei... Mas eu falo, quando a pergunta que eu fiz, é para escrever, não é para produzir, não é para editar. Sim. Carlos, eu já tentei, em 98, voltar. Meus filhos não se adaptaram porque 2 nasceram aqui. Mas é bobagem deles. Mas eles não se adaptam. Eles chegam lá a passeio, com 2 dias estão pedindo para voltar, desesperados para vir para Fortaleza. Essa aqui é a verdade. Tem 2 cearenses, né? Então, o umbigo deles é aqui, eles não voltam mais. Aquela ali foi pega por uma índia, não é Quirais. Foi o quê? Ela nasceu em casa e quem cortou o umbigo dela foi uma índia chamada Tatinha. Aquela belezura ali. Eles não ficam. Então, não tem nem como eu pensar nisso. Para retornar para morar, não posso ir visitar. Por enquanto. Essa história que você falou, que você só tinha 10% da visão, eu me lembro um fato curioso, muito conhecido, talvez o escritor mais extraordinário da nossa literatura, né? Que talvez tenha escrito um dos únicos grandes clássicos realmente planetários em língua brasileira, né? Em escrita brasileira, para a gente voltar no esquema do Mário de Andrade, da época do Getúlio Vargas, quando foi institucionalizado na grade curricular, em vez de língua portuguesa, era língua brasileira. Depois do Estado Novo, etc., isso foi modificado para a língua portuguesa de novo. Porque, na verdade, nós não falamos português. Uma coisa curiosa que você observa, por exemplo, lendo o Couto de Magalhães, que foi o primeiro intelectual branco, entre aspas, que todos são mestiços, você sabe, nós todos somos mestiços, até porque o Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, um geneticista mundialmente conhecido, depois eu volto ao que eu ia dizer antes, ele fez, através do estudo mitocondrial da genética, do código genético mitocondrial, que é o segundo código genético, que é matrilinear, que é recebido por pai pela mãe, identificou que 95% da população brasileira, através de amostras estatísticas, tem uma avó indígena. Então, eu, você e todos os que estão aqui são índios por parte de mãe. É um fato geneticamente já completamente aceite pelo mundo científico. Isso nos últimos 3 anos, mais recentes,
Isso já foi estabelecido. Então, é uma coisa clara. Mas o João Guimarães Rosa, eu ia falar exatamente dele, que escreveu Grande Sertão Veredas, o mineiro, né, de Cordesburgo, ele também teve esse mesmo problema que você teve da vista, porque ele não usava óculos e não sabia que o mundo existia do jeito que existe quando se põe os óculos. Tanto que ele tem um conto fabuloso que está no Corpo de Baile, que é um dos livros básicos dele, que é o Miguelinho, onde ele fala da história do Miguelinho, que é autobiográfica, um dos livros mais belos, mais encantatórios também da língua brasileira. E ele conta exatamente no dia que ele pôs os óculos e que o mundo se modificou e se encantou para ele, que ele não conhecia, ele só via tudo meio borrado, e quando ele pôs os óculos, e a história do conto todo, num certo sentido, se baseia nessa iluminação que ele tem no momento em que alguém, um cristão, um bom cristão, arranja um par de óculos e ele começa a ver o mundo pela primeira vez. Aí ele tem aquele alumbramento. Quando você fez naturalmente uma operação, e quando você passou a ver os outros 90% que não via, como foi esse momento? Como foi isso para você? Conte para nós isso. Carlos, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro como se fosse hoje, eu fui no espelho e olhei meu rosto. Você não conhecia esse seu rosto? Eu achei o meu rosto muito bonito. Foi a primeira coisa que eu olhei, foi meu rosto. E os outros rostos das outras pessoas você conhecia? Você via? Os meus filhos, eu via o vulto. No futuro. O vulto. Eu via meus filhos, mas eu não via com a perfeição que eu vejo hoje. Né? O vulto, assim, eu andava descalça para não cair. Muitas vezes eu comia com a mão porque eu não enxergava. Mas os índios comem com a mão, né, Sandra? Eu passava muita humilhação pela deficiência visual. E a partir do momento eu passei a tentar, né, quando eu descobri a pessoa que fez isso, descobri a origem do médico que fez isso, quem era, quem não era, e fazer o possível para não perder a amizade desse médico, que na realidade é um argentino que trabalha aqui em Fortaleza e é casado com uma brasileira. Eu pensei assim, nunca perder a amizade e um dia mostrar para ele o bem que ele me fez. Porque, você tem contato com ele? Carlos Emílio, eu sei onde ele trabalha. A última vez que eu vi ele pessoalmente foi quando eu fui deixar o convite para o lançamento desse livro. Mas por ele viajar muito para o Rio de Janeiro, para congresso, para a Argentina, eu não mantenho muito contato. Está com uns 8 a 9 meses que eu não tenho contato com ele. Mas quando vai ter um evento assim, eu aviso. Me diga uma coisa, mas conte como é assim. Você já escreve? É uma pergunta estranha que eu lhe faço. Mas você já escrevia mesmo com aquele problema de vista que você tinha? O primeiro livro, quando eu escrevi, eu era deficiente visual. Só que eu pedi ajuda. Eu escrevi, eu mentalizava, escrevia sem ver as linhas do caderno, que todos os meus livros eu escrevo à mão. E pedia para que as pessoas digitassem para mim e me ajudassem. O meu primeiro eu tive todo esse sofrimento. Agora com esse daí não. Não precisa chorar, já passou, né? Porque o meu primeiro livro, ele é autobiográfico, da primeira página até a página 17. É interessante porque eles são muito visuais, né? Há uma marcação, assim, uma matriz muito visual, sinestésica nos seus livros. Isso dá para notar que eles são muito delineados, são paisagísticos, eles têm realmente uma força, quase diria, pós-cinematográfica. Posso até ler trechos. E também sonoras, entre as águas das cachoeiras faziam um som maravilhoso, deixando o espírito leve,
pairando a mente para limpar e preencher de coisas maravilhosas. Porque essas inspirações aí que você leu, todas eu guardei na memória na minha infância, quando eu passava 6 meses com a minha avó, onde ela mora. Então eu andava muito com ela. Lá não tem cachoeiras, mas tem muitos rios. Ela me ensinava como era todo o mundo dos índios, como eu me comportar no meio dos brancos. E ensinava que o poder da natureza e as pessoas, elas têm que ser vistas em primeiro lugar pelo poder do caráter pessoal. Então ela passou a riqueza espiritual que é o mundo dos índios. Então isso eu me inspirei bastante, algumas coisas na minha infância. Tem, por exemplo, você é muito espiritualista, isso é uma coisa que fica claro. E também é panteísta, você mistura o amor à natureza com o amor ao mundo do invisível, o que geralmente não ocorre, porque quando as pessoas se ligam muito ao mundo externo, elas esquecem o mundo do invisível. Mas você consegue fazer a sua operação cósmica de uma maneira bastante estética, e estética no sentido ético mesmo. Você consegue agarrar as duas pontas do mundo, a ponta invisível e a ponta visível. E é um hino completo, complexo e ao mesmo tempo simples, delicado à natureza. E já o nosso Spinoza dizia, e por isso que ele foi devidamente e obrigatoriamente excomungado pela sinagoga, quando disse que a natureza é que era Deus, né? Você chega muito perto desse sentimento, e eu acho que isso é uma coisa que se passa e que se projeta, que flui do seu belo livro. E uma coisa que me lembra mesmo, em certas passagens e tudo, é essa influência muito forte que você, me parece que não esconde, do José de Alencar, do nativismo do José de Alencar, principalmente no que está em Iracema. Conte para nós essa sua relação com o que você leu do José de Alencar. Conte para nós essa sua relação, vamos dizer, filial, que você tem com o grande escritor romântico, praticamente o pai da literatura brasileira, José de Alencar. Na realidade, para mim, ele é um dos maiores escritores da história da literatura brasileira. Para mim, ele é imortal. Como eu comecei a vir falar sobre ele, ouvir? Quando eu era criança, existia na época, eu acho que hoje em dia não existe mais, uns rádios, chamava-se ABC Campeão. Quando eu era criança, existiam uns rádios, né? A marca do rádio, do era ABC Campeão. Parecia umas catedrais em miniatura. Lá em casa tinha um. Cheio de luzinhas. Era. Aí eu acordava 3 horas da manhã para ouvir a Rádio Verdes Mares. Lá no Rio Grande do Norte. Aí Ceará Mirim, como chama. 3 horas da madrugada. Aí falava José de Alencar, que escreveu Iracema. Aí eu olhava assim para minha avó, que às vezes isso era na casa do meu pai. Mas ela passava semanas com a gente, porque a gente era pequena, né? E por causa da separação, meu pai e minha mãe, então ela morava no povoado que ela mora hoje, né, no sítio, mas ela passava semanas lá em casa também. Aí falava sobre índios, só que o que passava na minha mente era assim, que José de Alencar era vivo e que ele morava na praia de Iracema e era casado com Iracema e tinha uma casa cheia de índios, uma mansão. Essa era a minha imaginação. Aí eu dizia a minha avó, dizia, vó. Aí eu lia os poemas até 10 horas da noite, né, para o pessoal, os trabalhadores de papai. Todo mundo saía lá para a casa de papai. Eu era a única menina que sabia ler na redondeza. Aí eu dizia, vó, um dia eu ainda vou para a terra de José de Alencar.
e vou ser uma grande escritora. Sabe, vou ir lá, eu vou ajudar os índios. E um dia eu vou morrer, eu lembro como se fosse hoje, eu falava assim, vendo o meu caixão ser levado ao túmulo pela mão dos índios. Mas quando eu chegar lá em Fortaleza, porque eu pensava assim, que a capital Fortaleza era assim, era como se fosse um castelo gigante, o nome Fortaleza, e a cidade era dentro desse castelo. Não deixa de ser psicologicamente, as pessoas agem assim como tal. Isso aí, mas era essa minha imaginação. Eu dizia, quando eu chegar em Fortaleza, eu sei que ele é um homem muito rico, ele é escritor, eu vou na casa dele e vou pedir ajuda a ele. E os anos foram passando e eu com ensinamento. Mas eu não imaginaria que a Fortaleza era assim. Ele era um escritor contemporâneo, era só a história dele, não. Eu não imaginava assim. Aí quando eu fui morar com o pai dos meus filhos, que ele é de lá, aí a firma que ele trabalhava chamava-se Cearita, o dono era cearense, e foi transferir ele para cá. Eu disse, vovó. Quem? A firma que o pai dos meus filhos trabalhava lá no Rio Grande do Norte, que ainda existe. Aí transferiu ele para cá. Firma de quê? De diatomita. Aliás, essa firma fica perto da minha avó. De quê? Diatomita. É um minério? É um barro, um minério, né? Que tira, faz gesso, essas coisas. Vai para São Paulo. O dono é cearense e tem uma firma no Aquirage também. Não sei se ainda existe. Aí ele veio embora para cá. Eu já tinha esse menino aí com 4 meses, né? Que é o Fagner. Que ele foi o único que nasceu no Rio Grande do Norte. Aí eu disse, agora dessa vez, vovó, eu vou conhecer a casa de José de Alencar. E vou achar a casa dele na beira da praia. E eu vim morar aqui em Fortaleza já com 18 anos e com isso na mente. É tanto que o primeiro lugar que eu morei foi a prainha. Aí eu fugia para Fortaleza, escondida mesmo do pai de meus filhos, e saía procurando a casa de José de Alencar. Eu perguntava ao pessoal na rua. Eu pegava o endereço lá, se você conhecer nada, eu saía procurando. E vim descobrir que o escritor José de Alencar não era vivo, já agora em 2001, 2002, foi que eu vim saber. Aí, a partir daí, hoje eu tenho assim, o livro dele que eu li foi Iracema, A Viuvinha e A Senhora do Destino. Os outros eu ainda não li. Mas já conheci a casa dele porque uma assistente social da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social do Estado, em 2005, me levou para conhecer. E sonho um dia conhecer o túmulo dele. Assim, alguém da família também eu sonho um dia conhecer, né? Que eu acho muito difícil. Aquela casa ali não é a casa dele. Ali, isso é uma casa de farinha, ou de um morador humilde, porque a casa mesmo, o pai dele era governador da província, se não me engano, e você ainda vê hoje as fundações, foram até reabertas agora, estão a mais à mostra. Quer dizer, aquela casa que mostra não tem nada a ver com... Não é propriamente a casa está destruída. Mas segundo, só tem os alicerces. Não é no mesmo local, só porque... Ali, onde ele nasceu, segundo... Não é mentira. Mentira turística. Para enganar turista. Mas, na verdade... Não, é porque é no mesmo local. Tem aquela casa... sim. Há 30 metros tem as fundações da Casa Senhorial, o fazendão da família Alencar. Então, ele depois casou com uma inglesa, né, filha do Almirante Cochrane. Uma inglesa tem um filho chamado Mário de Alencar, que também é contista, romancista, muito bom também, por sinal. Pouco conhecido, mas era muito ligado ficou muito amigo do Machado de Assis. E há todo um imbróglio que em Capitu está esboçado, a relação meio estranha entre o Machado e o Zé de Alencar. Mas ele teve aqui, acho que ele saiu daqui aos 5 anos de idade, se voltou, se não me engano, voltou só uma vez, rapidamente. Iracema é um mito, talvez tenha sido uma história que ele tenha ouvido ali, quando muito criança ainda, exatamente no local que você visitou. Mas realmente Iracema é um romance poema extraordinário e ele está influenciando até hoje, inclusive, a uma escritora como você. Só que você ultrapassa isso, porque obviamente você vive outra época
e pertence a outra natureza saúde, a outra natureza vibratória. Mas fale mais da sua infância, assim, por exemplo, dos cordéis que você lia, dos contadores de história, dos vaqueiros, será que tinha vaqueiro por lá, das toadas, das noites de São João, desse mundo brasileiro que lentamente vai nos escapando das mãos à medida em que o sistema autoritário do unipensamento midiático vai desintegrando as mentes de pessoas no país inteiro. Carlos, quando eu era criança, eu era muito curiosa. Vaqueiros, eu nunca tive assim... Ela é mais o quê? Tem vaqueiros, sim, tem vaqueiros, né? Eu conheci muitos vaqueiros, meu pai criava gado, eu fui dona de gado. O último eu vendi, acho que em 2008, meu pai me deu, né? Eu deixei para lá e fui vender porque não tinha quem cuidasse. Eu nunca tive assim aquele apego à cultura dos vaqueiros, porque batia nos bichinhos, eu tinha pena, sabe? Mas eu conheci vaqueiros. Agora, eu sempre fui muito curiosa quando eu era criança. Era andar na casa dos trabalhadores de papai, para ver como era que eles viviam. Sempre busquei, quando ele me levava para a cidade, para a feira. Eu era que ia para escolher os cordéis, né, para ele comprar. Quais eram os que você mais gostava, estilo assim? Olha, romances, né? Eu lembro de alguns títulos, só não lembro o nome dos autores. Eu nunca gostei assim daqueles de cangaceiro. Não gosto? Não, Antônio Silvino. É uma coisa que eu observo na sua literatura, não há esse... Eu sei que não há real, mas violência. eu não gosto, sabe? Eu não gosto, eu gosto de coisas que inspiram você a ter vida e dar vida ao próximo. É tanto que programas policiais, ler jornais, páginas policiais, eu não consigo assistir porque eu fico impressionada com aquilo. Então eu procuro sempre, por mais pequeno que seja, para o mundo, mesmo que seja difícil da gente encontrar, Carlos, um mundo do bem, porque é muito pesado, eu não consigo. Então, eu lembro bem dos títulos, eu lembro bem da Princesa do Reino do Mar Sem Fim, que era uma história muito linda. Outro, A Princesa do Reino do Mar Sem Fim, O Papagaio Misterioso, O Pavão Misterioso, eu lembro bem. Eu lembro dos 13 do João Mentiroso, né? Tem uma história de um João Mentiroso também. Essas histórias assim, também de humor, eu lia muito. Mas o que eu lembro até hoje assim, que ficou encantado na minha mente, foi A Princesa do Reino do Mar Sem Fim. Que é uma personagem... Só não sei quem é. Eu lembro bem que é uma história muito linda. Quem poderia nos dizer imediatamente esse era o João de Carvalho ou o Oswaldo Barroso? Mas eu acredito que, pelo título, é um dos mais arcaicos, assim, dos mais antigos. Mas, com certeza, o Gilmar diria de quem é esse folheto. Ele tinha, parece que ele doou ao Museu do Ceará, não sei, a melhor coleção particular de livros de literatura de cordel. E aí, quando você contava para os caras isso aí, mas como é que você lia isso? Eu sentava no chão. Mas você não tinha um problema de vista? Como é que você... Tinha, mas só que... A letra é grande, né? Isso. A pessoa, por exemplo, eu sentava aqui, era do tamanho desses... Tinha as letras grandes, mas eu lia assim, ó. Aí quando eu errava, minha prima falava, eu decorava. Hoje eu não decoro as coisas com facilidade que eu decorava quando eu era criança. Até a idade de 22 anos eu tinha uma mente muito boa para decorar. Hoje eu já não decoro tanto, porque é muita coisa depois que eu fui mãe de família, mas eu decorava facilmente as coisas. Eu decorava na mente assim, muito rápido. Eu tinha uma prima que me ajudava muito. Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro o apelido dela, era Totinha. O apelido dela, gente... Aí ela falava, às vezes ela lia, eu decorava e assim ia. Na minha época não era como hoje. E o primeiro livro mesmo, livro romanção, livro que fica em pé, que você leu, assim, você lembra? Carlos. Eu lembro do primeiro que eu li.
Eu lembro o primeiro que eu li, agora eu não lembro o título do livro. Você lembra da história, né? Mas eu lembro da história. Eu tinha... o primeiro que eu li, eu fiquei fã, mesmo assim, de ler até os 19 anos de idade. Como tu lê na tua casa, assim, direto, eu lia. Era aqueles livros Júlia, Júlia, Bianca, era esse tipo de livro. Eu lia muito revista Contigo. Isso aí é para moças. Isso aí eu fazia coleção. Literatura rosa, como é? Leite de rosas. Toda criança e adolescente feminina. Foi quando eu conheci a Capital com... Foi 15 anos, 16. E os anos passaram como pássaros. Você tem imagens realmente muito boas. Essa, por exemplo, e os anos passaram como pássaros. Não é? Essa relação com a natureza, com o mundo encantado. Nesse primeiro livro, nesse segundo livro seu, aliás, é uma Índia e um bailarino lairante em luz, é um neologismo lairante, revivendo as lembranças passadas dos contos de um guerreiro. Ele é nitidamente demarcado, tem uma primeira parte e uma segunda parte. Eu gosto muito da segunda parte. E a segunda parte, ela realmente tem essa coisa de magia, de cordel, agora de cordel do maravilhoso, do fantástico maravilhoso, do mundo maravilhoso, do mundo das fadas, do mundo dos encantamentos, misturado com o mundo da cultura indígena, o que cria um tipo de literatura híbrida, como consequência, um objeto, um transobjeto, transcendental e estranho, um belo objeto. Um observador menos acurado, não estou dizendo que eu seja acurado mais do que os outros, mas uma pessoa mais desatenta poderia, numa leitura muito breve, muito rápida, muito superficial, chegar a dizer que a sua literatura seria semelhante a, digamos, a pintura de um Chico da Silva, por exemplo, ou seria muito semelhante à poesia de um Patativa do Assaré em prosa. Estaria acertando. Erraria se dissesse, por exemplo, que seria uma literatura, vamos dizer, naif, o que também não chegaria nem perpassaria por perto. É uma literatura própria, é uma literatura que realmente ela vai ficar como um elemento estranho, um toque desorientador, delicadamente desorientador, dentro desse mainstream, desse fluxo principal de uma literatura excessivamente centrada no realismo, excessivamente misturada, mesclada e mimetizada na crônica policial, excessivamente, forçosamente ligada ao esquema da fragmentação, da violência, do crime, do descontrole. Ela é como se fosse social, ela é como se fosse o contrário, assim, um soco de plumas ou uma penachada de penas de cocar de pajé na cara do sistema. Bom, você agora falou uma coisa, eu fico aqui só pensando. Veja bem, esse livro, ele tem 2 romances, como você mesmo falou, né? 2 histórias dentro de um... 2 metades, né? Como uma aldeia. Isso, né? Eu dividi. Por exemplo, uma aldeia indígena. Uma Índia em um bailarino lairante em luz é uma história. Revivendo as lembranças passadas dos contos de um guerreiro, o título eu faço uma homenagem ao escritor José de Alencar, o título. Porque a segunda parte do livro, né, que é a segunda história, ela é mágica, como você mesmo falou, bem diferente. É um conto de fadas. Isso, onde dentro desse conto de fadas tem textos... Não, é sério, não tem problema. Tem textos que é bem realista, né? Eu vivi eles para falar. Alguns textos que tem dentro dele. É porque eu escrevo, depois eu escrevo, deixo para lá, faço o livro e não leio. Porque é para mim eu mesmo ficar estudando o livro. Não, eu leio a história, deixo ali, não fico lendo, eu leio já de outras pessoas. Tem textos nele como, por exemplo, a infância, alguns contos que tem nele onde entra a morte,
onde a onça come alguém. Nesse local onde a minha avó mora, eu muito pequena, eu sentada, eu ouvia as histórias arrepilantes das guerras nesse local. Quando eu ia com a minha avó passar no local, 6 horas da noite eu passava pendurada na saia dela com medo, né? E ela contava as histórias e eu ficava assim de olho duro. Ela não gostava que eu ouvisse essas histórias pesadas que existiu, né, entre os fazendeiros e o povo indígena daquele local. E na realidade, as partes espirituais, como você disse, que é um conto de fadas que tem alguns textos bem parecidos, eu aprendi muito isso com ela, onde ela me ensinava. Por exemplo, vovó, hoje eu fui ao lago, eu fui tomar banho, eu vi isso assim, assim. Ela tinha sempre a explicação. Um sonho, ela tinha sempre a explicação. Aconteceu uma vez que teve um caso assim bem, era 6 horas da manhã. A gente ia acordar 2 horas da manhã para ir para uma praia chamada Zumbi, para a casa de uma outra tia que na realidade é aquela índia pura que ainda mora numa barraca de palha na beira de um rio. Ah, é mais índia do que a sua avó? Mas continua a história. É filha da minha avó. Depois se... Ela não se aproxima das pessoas brancas, né? Vai me reservar. E a gente ia a pé. Então tinha frutas no caminho que lá nós chamamos tabuleiro. Tabuleiro, essas terras que tem como o Eusébio. Nós chamamos aquelas entre o Porto da Jus e o Eusébio, aquelas matas, né? Nós chamamos no Rio Grande do Norte tabuleiro. E a gente caminhava a pé. Saía 2 horas da manhã para chegar às 6h30, 7 horas na Praia do Zumbi. Da manhã. Isso. E ela ensinando pra gente o significado da espiritualidade indígena, as estrelas. A gente pegava do Agiru, ela ia lá na frente, eu e minhas primas, tinha 2 primas que sempre andávamos juntas, éramos inseparáveis. Eu, minha irmã e essas 2 primas, filha dessa minha tia, índia. E às vezes a gente dizia, vovó, a gente viu uma mulher de branco, a gente tinha visões espirituais, aquelas coisas diferentes. Aí ela ensinava pra gente, minha filha veio daquele mundo, assim, assim, você não comenta com as pessoas, porque é um espírito da floresta. E sempre ela passou para mim que dentro da família tem aquelas pessoas, segundo a tradição dela, que nasceram para cumprir missões no meio dos índios. E então essa imagem, né? Isso foi passando, eu fui colhendo tudo isso. Então, quando eu entrei em Fortaleza, que eu olhei para trás, eu disse, meu Deus, quem sou eu mesmo? Eu estou num mundo totalmente diferente. Então, eu passei a fazer livros, né, como se fosse, no meu ponto de vista, guardar as lembranças do passado. É tanto que o título de meu primeiro livro chamava-se Lembranças de um Sonho. Eu mudei o título já quase dentro do cartório e coloquei Os Encantos de uma Linda Paixão. As lembranças passadas dos contos de Neruda. Sim. Por quê? Porque esse mundo mágico, ela passou pra gente a rivalidade do mal e mostrava também pra gente como era o mundo espiritual da rivalidade dos índios. Só que no mundo dela é totalmente diferente as histórias para o mundo dos brancos que eu passei a conviver alguns anos depois. Então foi onde eu não consegui mesmo, assim, nunca... De repente um dia você vai escrever o livro Histórias da Minha Avó. Já imaginou? Como é, Carlos? Vou deixar lá com o meu filho. Você vai atrapalhar. O que eu avisei? Histórias da Minha Avó. Você podia escrever o livro? Na realidade... Você pensou, assim, por exemplo, em lembrar dessas histórias? Você tem uma memória muito boa. E puxando, e até ir lá, voltar, gravador na mão e começar a registrar, dando uma de etnóloga e ao mesmo tempo escritora e memorialista, juntar as 3 coisas, né? Atualmente os índios já estão estudando a sociedade branca, já há uma etnografia, vamos dizer, indígena. Saiu um livro fabuloso há alguns anos atrás, só de textos escritos por índios, estudiosos indígenas brasileiros, estudando o modo de ser do branco, fazendo o que o branco fazia com eles, utilizando o branco como objeto de estudos, né?
porque para eles nós vivemos na loucura total e absoluta. Então eu acho que seria interessante começar. Nós vivemos no mundo da loucura, isso é que é a verdade. A sociedade que foi criada na Mesopotâmia, que se estendeu, essa sociedade que criou essas grandes cidades de pedra e de tijolo, de argila, essas sociedades de arquitetura maciça, as sociedades geométricas, sociedades das pirâmides e dos zigurates, e também do Oriente, que também os japoneses faziam construções de madeira, eles não faziam construções de pedra. Só na época dos shoguns é que começaram os castelos de pedra, já de alguma forma imitativos de castelos chineses também. Mas essas civilizações que desembocaram hoje aqui em Fortaleza, nos Estados Unidos, essa grande civilização ocidental, essa mundialização, essa tal de globalização, é a loucura total, completa e absoluta. É hecatombe de alguma coisa que está arrebentando aí para todos os lados, inclusive na nossa mente. E a civilização indígena, vamos dizer, essa civilização que desceu dos Andes e abandonou Machu Picchu, abandonou as cidades complexas de pedra, rompeu com os cacicados, que já iam se tornando muito complexos, essas sociedades muito complexas, iam se tornando muito desiguais. Eles perceberam isso, então eles mergulharam na floresta. Aliás, não havia ainda a floresta amazônica, havia uma região de cerrados, ou de mata pequena, ou de campinas. A floresta foi plantada por eles. Essa civilização antes, que se opõe a essa outra civilização das cidades de pedra, ela criou a civilização das florestas. Na verdade, hoje, a maioria dos antropólogos e arqueólogos já está concordando com as teses do senhor chamado Belé, que foi o primeiro a aventar a possibilidade de que a Amazônia é um jardim, é uma plantação, é uma criação de uma civilização que optou em mergulhar no mundo espiritual, na tecnologia invisível da floresta, no mundo telepático, um mundo onde o homem não está dividido dos seres que compõem a natureza. Então continua a haver transmigração telepática e espiritual entre os seres vivos, o peixe, o pássaro, a ave, o bicho, e os espíritos ancestrais e os espíritos atmosféricos e astronômicos, todos estão coabitando e dialogando. Agora você imagina os antropólogos, principalmente da época do século XIX, os primeiros etnólogos, o Spix, o Martius, quando veio aqui, ele falando sobre os botocudos e os machacali lá de Minas Gerais, na célebre relação de viagem que ele faz, muito importante, por sinal, mas ele tem uma completa cegueira do que está acontecendo. Ele não pode imaginar que aquele povo, aquela civilização, seja mais sofisticada do que a deles. E hoje, depois de milhares de anos desse embate, de 600, 500 anos desse embate, algumas pessoas mais sensíveis, menos botocudas, menos estúpidas, estão percebendo que, na verdade, a civilização ocidental, branca, cristã, judaica, islâmica, chinesa, japonesa, seja lá o que for, é tecnologicamente, espiritualmente, a tecnologia invisível, bastante inferior à civilização que criou uma floresta gigantesca chamada Amazônia, uma plantação cosmogônica criada por uma civilização que abandonou as cidades de pedra dos Andes para criar pequenas entidades sociais ao longo de todo o vale amazônico e de todos os seus afluentes durante milhares de anos, que optou pela liberdade, que optou incrivelmente por uma sociedade igualitária. Porque você deve saber, e todos devem ter lido o livro Afonso Arinos de Melo Franco, que é muito citado pelo Oswald de Andrade, quando ele afirma, e é verdade, que não teria havido Revolução Francesa, não teria havido a ideia de socialismo, não teria havido a ideia de utopia, não fossem os relatos dos primeiros viajantes que foram lançados na Europa como uma bomba ideológica tão brutal, porque o homem medieval percebeu que o mundo poderia ser
poderia e era diferente do que estava ali obrigatoriamente instituído por uma civilização totalmente cristalizada pelos ditames medievais da igreja e daquele mundo absolutamente fechado que então se abriu a novos horizontes. Então você vem de uma tradição, de uma longa tradição da civilização das florestas, e o seu livro ele tem toda essa marcação, vamos dizer assim, basilar do mundo da natureza, que na verdade não é um mundo natural, é um mundo criado pelo próprio homem. E é essa a coisa mais fantástica que está surgindo a partir dos mais recentes estudos que se empreendem no campo da pesquisa das civilizações da rainforest, das florestas tropicais, das florestas da chuva. Desculpe essa preleção, mas só para... Olha, na realidade, Carlos, o meu ponto de vista pessoal é o seguinte: se nossas autoridades brasileiras valorizassem o seu próprio sangue, nossa mata amazônica, que é uma das maiores riquezas do país, se as pessoas valorizassem a força da espiritualidade do povo brasileiro, valorizassem a si próprio, Carlos Emílio, não existia essa destruição, porque na realidade nós estamos perdendo a mata amazônica. As nossas autoridades, elas não enxergam, como você mesmo falou, né? Vê na realidade as coisas, como se diz, como eles falam, a tecnologia e tudo mais. Os índios têm essa capacidade de passar essa riqueza para antropólogos, para historiadores, sem ter a necessidade dele ser usado como cobaia. Então é por esse motivo que existe, principalmente na nossa região Nordeste, muitos índios morrendo de fome, Carlos. Quer dizer, os próprios índios, eles não têm liberdade de expressão. Essa é que é a verdade. Porque se houvesse um reconhecimento verdadeiro por nossas autoridades do poder político, essa é uma realidade que não tem como esconder, Carlos. Os nossos índios brasileiros, a nossa origem, a nossa própria imagem de ser brasileiro, hoje nós estaríamos praticamente perdendo o país para estrangeiros. Essa que é a verdade. A Mata Amazônica, ela é visualizada por estrangeiros. Quer dizer, hoje em dia, praticamente nós brasileiros não temos quase nada na mata. E os índios ficam sem voz e sem vez, porque quando se manifestam as lideranças indígenas, coitados, que são poucos, eles correm, vou te mostrar uma televisão, vou te levar para passear trigo, vou te levar isso aqui, mas na realidade, você entra numa aldeia daquela e tudo morrendo de fome, eles não têm a liberdade de se expressar. São poucos os que se manifestam a favor dos índios e o auxiliam de gosto livre e espontânea vontade, sem ter a necessidade de usar eles para entrar dentro do poder político para tirar proveito. Esse é o meu ponto de vista. Então, muitas vezes, quando surgem pessoas, escritores, que saem do meio das cinzas, muitas vezes faz um livro. Ai, meu Deus, é castigo. Já desligado. Desculpa. Quando surge, é perseguido. Nos dias atuais, mesmo com toda essa modernidade, é perseguido. Porque as pessoas pensam logo, olha, vai entrar no poder político. Olha, vai entrar não sei onde. E muitas vezes, aquele escritor, ele luta com seus próprios esforços. Muitas vezes com a intenção de pegar um livro, como por exemplo, eu tenho o meu primeiro livro, no momento certo e na hora certa, no lugar certo, ele vai ser todo doado para ser revestido para os índios. No momento certo e não vai demorar. Então, esse é o motivo de nossos índios, eu falo de todos os índios nordestinos, porque no sul do país, as pessoas olham um pouco mais, vive essa situação. Você entra dentro de uma aldeia, como aqui no Ceará tem aldeias, que você olha assim e você chora. E não tem necessidade daquele povo tão rico viver uma situação daquela. Porque não tem necessidade, Carlos. Porque nosso país, ele é um país rico, sim. O que precisa de bens materiais.
E ele precisa ficar um pouco mais rico, a nossa gente brasileira é um pouco mais rico em espiritualidade. Porque não adianta a gente as autoridades mostrar uma beira-mar linda, bonita, para que o turista veja. Por que não mostrar a nossa origem e a nossa própria imagem? É enriquecer eles para mostrar para eles. Eu acho que é o que precisa. E cada um, por mais humilde que seja, por mais pobre de bens materiais que seja, se mobilizar, que esse é um de meus propósitos, de colocar meu livro dentro de colégios, dentro de faculdades particulares, como eu mesmo, quase que semi-analfabeta, conseguir esse objetivo com esse livro Fundo de Quintal. Não pretendo assim mostrar riquezas materiais, porque a gente precisa sim, mas os nossos índios precisam de socorro. Essa aqui é a verdade. Segundo a lenda, a árvore mais alta